Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu estou de volta com o quadro Falando de Oração, para falar um pouco mais a respeito da importância da oração. Esse quadro Falando de Oração tem como objetivo incentivar os cristãos a viver uma vida de oração, tem como objetivo despertar as pessoas para uma atitude tão importante quanto é a oração. Ora, é muito importante lembrarmos que por meio da oração qualquer situação pode ser transformada, não há para Deus limitações. É importante lembrarmos que a oração, ela não apenas pode nos trazer vitórias, milagres, solução de problemas, conquista daquilo que era considerado impossível, mas a oração, ela também nos ajuda na nossa comunhão com Deus. A oração produz quebrantamento, a oração, ela nos dá uma sensibilidade maior para ouvirmos a voz de Deus. A oração, ela produz inúmeros benefícios e como cristãos não podemos nos esquecer disso. Ora, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor deles. Veja que naqueles dias em que Pedro estava preso por causa da perseguição, porque estava anunciando o Evangelho, foi preso mais uma vez, como tantas vezes aconteceu com os apóstolos. Pedro estava preso, muito bem guardado, muito bem, vamos dizer, guardado pelos seguranças. Havia segurança máxima sobre Pedro, mas diz a Bíblia que a igreja estava em oração incessante em favor de Pedro, até que Deus então se manifestou, diz a Bíblia. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Você veja que, humanamente falando, Pedro não tinha a mínima possibilidade de ser livre daquela prisão. Mas a igreja, os cristãos da igreja primitiva estavam em oração incessante em favor de Pedro. Chegou um momento que Deus enviou um anjo, fez resplandecer uma luz na prisão, e o anjo então despertou Pedro dizendo: levanta-te. A Bíblia diz que as cadeias caíram das mãos. Pedro estava preso, algemado, estava preso nas mãos, e no entanto ele foi liberto daquela prisão pela manifestação do poder de Deus. Então é muito importante lembrarmos que não há impossibilidades para Deus. A oração, ela pode transformar qualquer situação, a oração pode proporcionar benefícios extraordinários, mas para isso é importante que haja oração. A oração tem uma importância muito grande. A igreja estava intercedendo por Pedro, inclusive nos dias 19 de fevereiro, dia 19 de fevereiro, nós estaremos na Igreja do Novo Nascimento, realizando um domingo especial de intercessão em favor da família. Tanto às 9 horas da manhã, como também às 19 horas, nós estaremos, os pastores, realizando reuniões com esse objetivo. Eu estarei às 9 horas da manhã na reunião principal, mas depois também haverá uma reunião às 7 horas da noite. E o que nós vamos fazer? A igreja estará intercedendo pela família. Eu quero, inclusive, convidar você que me assiste aqui de Marília, de uma cidade próxima, para que esteja conosco no domingo, às 9 da manhã, a reunião principal. Caso você não tenha condição nenhuma de estar
às 9 da manhã, às 7 da noite. Você pode, inclusive, trazer um pedido de oração, e assim como a igreja intercedia por Pedro e aconteceu a libertação de Pedro, ele foi liberto daquela prisão pelo poder de Deus, nós estaremos intercedendo pela família, para que haja libertação, cura e salvação, sobretudo, nas famílias. Aqui em Marília, dia 19 de fevereiro, às 9 da manhã, depois às 7 da noite. Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. No Rio de Janeiro, essa reunião de intercessão em favor da família vai acontecer no dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 7h30 da noite. Tanto eu como a minha esposa, juntamente com a pastora Nilzete, estaremos no dia 22 realizando essa reunião de intercessão pela família. Isso, eu tenho certeza, é da vontade de Deus. Assim como foi da vontade de Deus que a igreja intercedesse por Pedro, e Deus respondeu livrando Pedro daquela prisão, é da vontade de Deus que se interceda também pela família para que haja transformações. Que Deus abençoe e até a próxima Falando de Oração. Falando de Oração com Bispo Newton.